Mais uma noite, agora uma live de Deus, de Jesus, para os apaixonados por Bíblia, que não se conformam com dizeres proféticos alternativos, que não se conformam com palavras soltas de profecia que existem por aí, porque profecia sempre existiu, sempre existirá, né? De todos os níveis, principalmente as que não são de Deus. Mas nós estamos aqui para, fundamentados na palavra, falarmos desse assunto fantástico, que são os sinais do fim. Os sinais da volta de Jesus, os sinais do fim do mundo, os sinais do fim dos tempos, né? E nada mais legal do que falar isso agora. Por quê? Porque o assunto atual é vírus, é morte. Você liga na televisão, só se fala em caixão, em enterro, e não sei quantos que morreram, e ninguém sai de casa, e ninguém mais faz nada, e depressão total, econômica, emocional e tal. Enfim, vamos falar das coisas que são de cima de Jesus. E o que Jesus já falava sobre isso? Falar sobre sinais é muito importante, falar sobre sinais. Por quê? Porque os sinais são advertências. Os sinais são indícios, indicações, avisos de alguma situação. Isso são os sinais. Por exemplo, um médico sabe que uma pessoa está doente por causa dos sinais. A pessoa se apresenta com uma febre, dor de cabeça, dor na face, parece que está doendo até os dentes, né? Começa a ter coriza, obstrução nasal, muita dor, febre, está com uma gripe, possivelmente uma sinusite. Sinais. Né? Uma mulher chega, recém-casada, 3 meses de casada, com um enjoo, não pode ver comida na frente. O que vocês acham que pode ser? Gravidez. Né? Pode ser. Sinais. Os sinais indicam situações. Antes de começar a live, eu quero agradecer muito ao nosso querido irmão e doutor Cris, né? O Cristiano, esposo da Carol, muito querido, amigo, irmão e médico, que me assistiu nesse período que eu estava gripadinho. E Jesus usou para eu ficar melhor ainda. Muito obrigado aos irmãos todos que oraram também. Estamos todos curados em nome de Jesus. Inclusive a Érica também está curada em nome de Jesus. Mas então, amados, sinais. Os sinais, eles evidenciam situações importantes. E Jesus já falava dos sinais. Aliás, Jesus sempre frisou os sinais do fim. Se há uma coisa que Jesus não deixou de falar e frisar, foi sobre os sinais do fim. Mateus, capítulo 24. Abra lá. E você que gosta de estudo bíblico, vá anotando os versículos para você ter um estudo bíblico total sobre o fim dos tempos. Né? E outra coisa, tire a sua dúvida, porque não vai ser muito longa essa live para você poder fazer perguntas no final. Mateus capítulo 24, eu amo o livro de Mateus, porque foi o primeiro que falou comigo na minha vida em 1973 para 74, aquele final de ano, eu com 13 aninhos, olhando na janela, tive essa visão de que a ilha Porchá ia desmoronar. Com 13 anos ali, foi o meu despertar para Jesus. Minha avó crente falando de Jesus, eu na época não queria saber de nada, de repente tive uma visão ouvindo essa palavra, que eu vou ler para vocês. Mateus 24, a partir do verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mostrando então a estrutura daquele tremendo templo de Salomão. Aí Jesus, porém, lhes disse: não vedes isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo aos discípulos, falando para Jesus: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal? Olha aí, todo mundo quer sinal. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Bem claro, né? Quais são os sinais, Jesus, da tua vinda e do fim do mundo? Verso 4 de Mateus 24. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso sempre aconteceu. Sempre pessoas tomando o lugar de Jesus. Sempre dizendo, as pessoas dizendo: eu sou o certo, eu sou o caminho, façam isso, façam aquilo. Tem gente que manda vender tudo e segue. Né? Havia uma seita recente agora, aqui em Minas Gerais, o camarada mandava todo mundo vender tudo para entregar as coisas para ele e dizer que ele era certo. No final, a polícia descobriu que ele era um grande estelionatário. E mais de 1000 pessoas perderam
suas propriedades, dinheiro, tudo. Quer dizer, falsos cristos, falsos profetas, enganando a muitos. Verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olha aí. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E de fato, guerras, rumores de guerra, sempre tivemos. Né? Isso não é de hoje. Lógico que cada vez mais as guerras se tornam violentas. Né? Pegar uma Segunda Guerra Mundial onde morreram 46 milhões de pessoas, não é fácil. Né? Portanto, verso 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Olha aí, ó, fomes. O pessoal fala do coronavírus, morrem 8 pessoas de fome por dia, por minuto, no continente africano, para quem não sabe. 8 pessoas por dia, por hora. Por hora ou minuto, eu falei? Por minuto. Sabiam disso? A fome mata mais do que tudo no mundo, ninguém fala nada. E não precisa de hidroxicloroquina para curar a fome, basta comida. Bom, fomes, pestes, olha aqui, ó, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas ainda são o quê? O princípio das dores. Está iniciando as dores. Então o pessoal pergunta para mim, Lenito, é o fim do mundo o coronavírus? Não. Como não foi os outros vírus que nós tivemos, como não foi a AIDS, como não foram tantas coisas, como não foram as grandes tempestades, os grandes terremotos, né, os tsunamis que nós tivemos, que varreu a Indonésia, 200 mil mortos no começo da década de 2000, e não foi o fim, são o princípio das dores, como disse Jesus. E em Lucas 21, vamos lá, vamos aos textos e vamos caminhando nessa palavra maravilhosa. Vamos falar da nova era, da nova ordem mundial. Não percam, vou falar hoje, à luz da palavra, a nova ordem de Satanás, a nova ordem mundial. Terrível a nova era chegando. Não é por, olha, longe de mim vaidade, mas fui um dos primeiros do Brasil a falar sobre nova era. Os que me conhecem, que me acompanham há 30 anos, lembram quando eu comecei a pregar sobre nova era em 1990. Estamos no ano 2020. Eu tenho estudos aí da nova era de 1990. Preguei no interior de São Paulo, preguei no Rio de Janeiro, preguei em Minas Gerais, preguei no litoral, preguei na Bolívia, preguei na Argentina, isso aí. E o que aconteceu? Nada. A gente via que a turma olhava e falava que legal. E nada aconteceu, porque não tem o que fazer. A coisa vai acontecer. O que tem que vir, virá e não tardará. Abra lá em Lucas capítulo 21, amados. Olha que texto lindo também no verso 10. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Jesus falando a mesma coisa de Mateus 24 em Lucas 21. Verso 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Olha aqui o coronavírus. Pestilências. Haverá também coisas espantosas. Coisas espantosas, que é mais espantoso do que um disco voador, que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, o que é. E grandes sinais do céu. Hoje nós temos o famoso Blue Beam. Já ouviu falar? O que é o Blue Beam, pastor Newton? Você já sabe. Você tem o WhatsApp, tem internet, você sabe. O Blue Beam é um movimento que também é ligado à nova ordem mundial, nova era, que visa trazer sinais no céu para principalmente os religiosos, que creem que as coisas vão vir do céu para as pessoas aceitarem e crerem. Então eles promovem através de hologramas mantidos por satélites. Então são imagens produzidas por satélites em posições diferentes, que jogam para o céu uma transmissão, que forma uma visão, que forma uma imagem onde as pessoas olham para o céu e dizem, olha aí, ó, a imagem de Jesus, ou então a imagem da Nossa Senhora, ou a imagem do Buda, ou a imagem do Krishna. Por que isso? Para enganar as nações. E dizendo, tá aí, ó, ele falou, ele está vindo, já está aparecendo. E as pessoas vão crer na mentira. Grandes sinais do céu. Onde é que tem na Bíblia disco voador? Grandes sinais do céu. Está que Jesus profetizou isso. Ah, mas não está muito claro. Fala, bom, você quer o quê? A cor do disco voador que Jesus fale também para você? Não basta. Aí só você quer ser que nem Tomé. Tomé também. Tomé chegou no meio dos discípulos. Jesus tinha acabado de voltar
Aí Tomé falou assim, João, Pedro, Tiago, falaram, Jesus esteve com a gente, Tomé, nós falamos com o Senhor. Aí Tomé falou, se eu não tocar na mão, no furo e no lado, eu não creio. Que pena. Teve que esperar uma semana, Jesus entrou e falou assim, toca, Tomé. Toca no furo, toca no lado. Ele olhou e falou, Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus falou, pois é, Tomé, você precisou ver para crer. Mas bem-aventurado aqueles que creem e não precisam ver. É por isso que não há muitos detalhes proféticos. Porque quem crê, crê. Está aqui, está claro. Sinais do céu. Muito bem. Então, agora olha só outro sinal forte que está em Lucas 21, 25. Já vamos lá para o verso 25. Tem gente assistindo aí ou estão assistindo televisão? A Tati, o Guga, o Wendel, o Aleluia, sempre o Cristiano, a Carol, a Cris Poli. Que linda! Então ela vai adorar. Vamos falar sobre Lucas, o Will, que lindo. Lucas 21, verso 25. Olha só. Haverá sinais no sol e na lua. Então, sinais. Você vê como sinais são importantes. Jesus sempre deixou claro os sinais, ainda que figurados, porque a Bíblia é um livro figurado. Lá em Mateus, capítulo 13, abra lá, segura em Lucas 21, abra em Mateus, capítulo 13. A Bíblia é clara quando Jesus afirma, no verso 34, tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábola. Jesus nunca falou nada que não fosse parabólico. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse, abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então tudo na Bíblia tem um sentido literal, concordo, mas também e principalmente um sentido figurado. Por exemplo, então Jesus continua falando em Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Ué, bramido do mar? Ué, quem mora no interior e não tem mar? Não tem onda perto. Para morar lá em Minas Gerais, nem praia tem. Então isso aqui não é literal. Isso é figurado. Né? Sinal no sol, o sol é Cristo. Hoje, Cristo tem sido reprovado por essa geração. Hoje, Cristo já não ilumina mais ninguém, ninguém quer saber. Pegam Jesus e fazem desfile de carnaval com o nome de Jesus. Cristo, então, sinal no sol, sinal na lua, a lua é a igreja. Eu nunca vi uma religião tão dividida como a religião cristã. Não existe. Pega o budismo, ele tem unidade. Pega a Seichonoye, tem unidade. Pega qualquer, espiritismo tem unidade. Mas o cristianismo, ele tem um problema. Ele tem uma divisão, uma vaidade. É incrível como é difícil você unir os pastores. Mas então sinais na lua, sinal nas estrelas. As estrelas são os crentes, são os pastores, são os líderes. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. As ondas são as modas, são as fases da vida. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então virão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Agora, um sinal importante eu vou ler a partir do verso 29. Disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira. Então, figueira aqui não é literal. A figueira aqui é o quê? Israel. Por quê? Porque árvore na Bíblia é nação. Né? Lá em Ezequiel 31, 3, segura com a mãozinha em Lucas, vai para Ezequiel 31, no verso 3, olha só que interessante. Olha só, eis que a Assíria era um cedro no Líbano, então uma árvore, um cedro no Líbano. Então a Síria, um cedro. Figueira, quem é figueira? Israel. Né? É fácil provar. Lá em Marcos 11, Jesus passou pela figueira e falou assim, eu quero fruto. 3 dias seguidos. Não tem fruto? Seca-te. Mandou secar a figueira. Né? Isso também está em Mateus 21, 18. Não vou ler agora para vocês. Mas vocês podem ler. Figueira, Israel.
Jesus passou e falou, cadê os frutos? Por que Israel? O que é Israel? Israel são judeus. Os judeus nunca deram fruto pelo Espírito, por Cristo, não crerem em Jesus. E Jesus queria o fruto da figueira. O que Jesus falou? Seca-te, nunca mais se produzirá fruto. Ou seja, Israel secou. Israel foi uma árvore seca. No ano 70 depois de Cristo, eles com a diáspora, que aconteceu através da invasão do general Tito de Roma, romano, em Jerusalém, todos os judeus se dispersaram pelo mundo e nunca mais foram nação. Por 2000 anos eles secaram. Não havia nação de Israel. Mas olha só, o que Jesus fala? Olhai para as figueiras e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, porque essa figueira seca, de repente ela ia brotar. Olha aqui, ó. Quando começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Já está o verão. Ou seja, Israel haveria de ressurgir, a figueira haveria de renascer. Isso é um renovo, né? É uma planta seca que renova, ela renasce. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, verso 31, sabei que o reino de Deus está perto. Ou seja, a volta de Jesus, porque o reino de Deus é a volta de Jesus. Ele está perto, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? Não era a geração de Jesus. Não passará essa geração até que tudo aconteça. Que geração Jesus se referia? Ele acabou de falar que a figueira ia renovar, ia renascer, ia brotar. O renovo ia nascer. Ora, quando que nasceu esse renovo? 1948. 48 para cá existe uma geração. Quanto dura uma geração, biblicamente? 90 anos. Tá bom, põe 100 para que não exista mais ninguém. 100 anos. 1948, mais 90 anos. 2038. Sendo um pouco mais longe, 2048. Disso não passa. Esta geração não passará de geração? De 48 a 38. De 1948 a 2040, 2042, 2045, não sei. Daqui 20 anos, daqui 28 anos no máximo, estará se extinguindo, estará acabando a geração de 48. Portanto, está próximo. Não passará essa geração sem que tudo aconteça. Aí, verso 33, a coisa é tão forte que Jesus diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Não querem saber de nada hoje. Eles estão assustados aqui, pastor. Estão comentando, mas ainda não tem dúvida. O Will estava falando que ele viu uma matéria, pastor, que diz que em 2019 foi o ano que mais se viu relatos de OVNIs. Isso, não. Todos os sinais, eles já acontecem há muito tempo. Por exemplo, existe um gráfico de terremotos em função do tempo. Eu tive a curiosidade de estudar esse assunto. Paleontologicamente, arqueologicamente, eu sempre fui meio biruta. Eu nunca criei na Bíblia de uma maneira assim passiva, vou aceitar e pronto, não. Para chegar a ponto de falar para vocês as coisas é porque eu me converti de verdade. E fui atrás do engajamento bíblico com a ciência. E cientificamente sempre aconteceram terremotos, mas nunca tão próximos um do outro. Uma parábola ascendente, o número de terremotos em função do tempo. Percebeu? Então, cada vez mais temos terremotos mais frequentes e mais catastróficos em função do tempo. Erupções vulcânicas, pestes. Puxa, estamos com peste. Antigamente havia uma peste, outra peste, cada 100 anos. Hoje, em 30 anos, eu tenho 37 anos de medicina, eu tenho visto tremendas pestes nos últimos tempos. A AIDS foi uma grande peste, que até hoje mata mais do que o coronavírus, para quem não sabe. E está aí, continua aí, e tudo mais. Então, tudo isso, Sérgio. Por exemplo, fome no mundo. No ano 2020, morrer de fome, mas é o que mais mata. Fome. Então, Jesus falou fome, guerras, terremotos, pestes, pestilências, tudo isso está acontecendo. Agora, o sinal da figueira é um sinal forte para o fim de tudo. Você não quer saber, mas tudo acabaria? Tenho muito essa dúvida, ele está falando. Nós vamos chegar lá. Vai chegar, né? Nós vamos chegar lá no último capítulo, para você ir embora. Se eu falar agora, acabou tudo. Lá, a Elaine perguntou, vou falar. O senhor já viu um OVNI? Não vi OVNI, mas já vi estrelas cadentes, essas coisinhas já vi.
E a Rita Tô Godoy. louco pra ver um OVNI, pra falar com a minha avó reencarnada, nunca vi. A Rita Godoy quer saber sobre os chips e o controle mundial. O pastor Vou vai chegar, falar, né? Sobre a nova Rita, vou chegar sobre a nova ordem já, mas eu tô aos poucos. Nós estamos ainda com 20 minutos, nós temos mais 40. Eu quero dizer para vocês que um dos sinais que já está acontecendo, que é o de Mateus 24, sobre o fim. Tudo isso é fim. Olha aqui, ó. Jesus falou assim, olha aqui no verso 24, verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso vai acontecer em breve, já está acontecendo. Bom, já acontece nos países comunistas. A turma que gosta do PT, toma cuidado que é um país, é um partido extremamente comunista. E o comunismo é contra o cristianismo, persegue e mata os cristãos, só para vocês saberem. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Verso 10. Então, hoje os cristãos são escandalizados. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso aqui é entre os cristãos. O cristianismo, um aborrece o outro. Aborrecer é odiar, né? É difamar, é brigar, discordar, né? Traição. Isso bate com 2 Timóteo, capítulo 3. Abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Ai, que bom que vocês estão aqui, porque não sou aquela turma toda gritando. Saudades de meus irmãos queridos, esse negócio de coronavírus é um papo furado. Ó, olha só, 2 Timóteo 3, vamos lá, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, então, últimos dias, Paulo falando sobre o futuro, sobrevirão o quê? Tempos trabalhosos. Olha que tempos trabalhosos, hein? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Olha só, tudo isso a gente vê hoje em dia. Desobedientes a pais e mães. Hoje é assim. Não existe mais respeito para pai e mãe. Não é verdade? Você vai falar com o filho, pai, toma banho, pai, não sei o que, pai. Assim, acabou o respeito, a moral, acabou. Olá, ingratos, a ingratidão hoje reina. Você ajuda, você faz, abençoa, faz o que pode. Não adianta, a pessoa não reconhece. Profanos são mundanos. Sem afeto natural, as pessoas não têm mais afeição. No casamento não existe mais amor. Pode ver, acabou o amor no casamento. Aquele amor que eu vejo, por exemplo, na Érica com o Sérgio. Irreconciliáveis. As pessoas não querem reconciliação, porque a pessoa que é de Deus, ela quer reconciliação. Jesus é reconciliador. Jesus é amoroso, misericordioso. Esse é o Espírito de Cristo. Amor, reconciliação. As pessoas são irreconciliáveis e se dizem religiosas. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, olha que coisa! Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Recomendação bíblica: afaste-se dessas pessoas, deste tipo de gente, desse tipo de comportamento, né? Porque muitos dizem que são de Deus, inclusive, e não são. Aliás, o problema é esse. Dentro da própria igreja, nós temos sinais que são maravilhosos, mas não são produzidos por Deus. Eu vou provar isso para vocês. 2 Coríntios, capítulo 12. Abra lá. 2 Coríntios 11, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 11. Olha essa aqui. Mas e a nova ordem mundial? Calma, vocês estão loucos para falar sobre isso. Eu sei de tudo. Ó, verso 13. Olha só. Porque, 2 Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se apóstolos de Cristo. Então muitos são apóstolos de Cristo, entre aspas. Mas não são, está escrito aqui, ó. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então muitas religiões, tem um anjo de luz. Ele é um anjo de luz, cuidado. Jesus falou que a grande parte dos anjos de luz não são de Deus. Se transfiguram em anjo de luz, fazendo sinais e prodígios mentirosos. Né?
Então, em Mateus 24, inclusive, Jesus, volta para Mateus 24, você não pode deixar de ler de novo Mateus 24, depois em casa, com calma. Olha aqui no verso 23. Então, se alguém vos disser, Mateus 24, 23, eis o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis créditos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, é que nem hoje. A gente vê hoje cruzadas de curas, cruzadas de milagres. Você leva um pouquinho do pozinho da cruz de Cristo, joga em toda a sua casa que vai multiplicar o que você tem de dinheiro. É um absurdo uma coisa dessa. Eu já vi macumba evangélica jogar sal grosso na casa para expulsar os espíritos. E cristão. Farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Sinais dos tempos. Sinais do fim do mundo. Aliás, o problema é que o povo gosta de sinal. Pessoal, eu quero sinal. Eu quero sinal. Se não tem sinal, não é de Deus. Né? Não, eu quero sinal. Lá em Mateus 16, abra lá. O pastor vai falar disso, mas a Jaqueline está perguntando também assim: a paz, queridos, o anticristo já está entre nós? Possivelmente já está vivo. Agora, quando será o anúncio de quem ele é? Espero que esteja bem longe de mim. A gente vai conversar sobre isso já. Mateus 16. Olha só, Mateus 16. Vou chegar lá. Deixa eu fazer... A turma só quer o filé mignon, não quer o arroz e feijão. Mateus 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram a Jesus que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mateus 16, 1. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, sinal, porque o céu está rubro, vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a fase do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus se recusou a fazer sinais. Mas o diabo queria de sinal, né? O diabo falou: Jesus, tu és o Filho de Deus, salta do templo, do pináculo do templo, porque está escrito que os teus anjos te sustentarão nas mãos, para não tropeçares com o teu pé em pedra, estava no Salmo 91. E Jesus falou o que para Satanás? Sai daqui, Satanás. Não tentarás ao Senhor teu Deus. A turma gosta de sinais, mas Jesus fala: eu não dou sinal quando me pedem. Quando que Jesus dá um sinal? Quando você não pede. Aí ele manda sinal. Os maiores sinais para a minha vida de profecia foi quando eu menos esperava. Não ia atrás, não perguntava, não orava de joelhos. Jesus manda um sinal. Não. Creia. Creia na palavra. Basta a palavra. É como que Jesus falou, que nem Jonas. Olha Lucas capítulo 11. Abra lá. Começamos a esquentar para pregar. Está ficando bom já. Lucas capítulo 11. Nosso negócio é Bíblia. Vamos lá. Verso 29. E disseram disseram a multidão, né? Jesus dizendo para a multidão: maligna é esta geração, porque ela pede um sinal. Olha só. E não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será sinal para esta geração. Por que esse Jonas? Porque Jonas ficou 3 dias e 3 noites na baleia, e Jesus ficou no seio da terra 3 dias e 3 noites. No terceiro dia ressuscitou. Mesma coisa. Então é a figura. É o que ele fala. A rainha do sul, que é a rainha de Sabá, se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra ela veio para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão, e a turma não ouve Jesus hoje. Querem saber de profecia, o que vai acontecer comigo? Vou trocar de carro. Será que Deus vai me dar uma nova casa? É o que a turma quer sinais. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, queridos, Deus manda sinais quando você não pede. 2020, todas as suas profecias vai ser um ano 2020, perfeição da visão 2020, a melhor visão que existe. Todo mundo dentro de casa.
Ninguém sabe o dia de amanhã. Cuidado. A profecia certa é essa aqui, ó. Jesus na nossa vida. Essa é a profecia certa. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tantos morando nos Estados Unidos. Não, porque agora vão morar nos Estados Unidos. Né? Os crentes compraram casa nos Estados Unidos. Porque todo mundo quer fazer missão nos Estados Unidos. Ninguém quer ir para Etiópia. Ninguém quer ir para o Sudão e nem para o Senegal. Querem ir para Miami os crentes. Os crentes adoram Miami. Né? Os pastores, toda a igreja tem lá Miami, lá o seu... Desculpa, mas é verdade. Nossos queridos adoram. Não, os pastores americanos estão tudo lá confinados. Estão tudo lá dependendo da misericórdia de Deus. Porque não tem o dia de amanhã, ninguém sabe o dia de amanhã, meus irmãos amados. E é isso que eu quero dizer para vocês. Todo mundo querendo voltar agora dos Estados Unidos, porque a $5,5 está difícil manter a vida lá. Pode ser quem for, pode ser o fulano que for, não há coach que tenha dinheiro para isso. Então, amados do Senhor, o que eu quero dizer para vocês é que os sinais vêm, e o coronavírus é um sinal, sim, de Deus falando assim, ó, cuidado, abra o olho, porque eu estou voltando. O anticristo está às portas. Por quê? Porque a nova era. O que é a nova era, pastor? O que é a nova ordem mundial? Vamos lá, vamos ao assunto. O que é a nova ordem mundial? É um movimento que não começou agora. Eu estudo esse assunto há 31 anos. 1989 eu comecei a estudar esse assunto. É um movimento de ordem mundial, a nova ordem mundial, que começou no século 17 e 18, com a família Rothschild, 1750, já visando trazer um novo líder mundial que haveria de reger uma nova religião, um novo governo único mundial que haveria de domar todas as pessoas debaixo de um só poder. Isso, lógico, é movido por Satanás. Então, por exemplo, os movimentos da ordem da maçonaria do século XVIII, que fomentaram, inclusive, a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, e aquelas grandes mudanças, como o avanço para o Novo Mundo, tudo isso aí foi feito pela nova ordem mundial. Pelo movimento Nova Era, que já existia naquela época com outros nomes. Eram os Illuminatis. Depois fez estudos sobre os Illuminatis. Ah, a senhora vai falar agora? É muita coisa. Se quiser, a gente pode falar sobre o assunto depois, como vocês quiserem. Ou vocês pensam que eu estou por fora disso? Esses Illuminatis, esses mestres da sabedoria da maçonaria, não toda a maçonaria, principalmente a franco-judaica, que é a mais anticristã que existe, o franco-judaísmo. O pessoal fica alisando Israel, vocês não sabem o quanto a maçonaria israelita é contra o cristianismo. Vocês não sabem. Leem os Sábios de Sião, aquele famoso livro que nem existe mais, foi recolhido, para vocês verem quanto o movimento é maligno contra o cristianismo. Mas aí continuou, e no século XIX, em 1875, uma mulher chamada Madame Bovary, Madame Helena Petrovna Blavatsky, desculpa, Madame Bovary é o nome daquele clássico de Gustave Flaubert do século XIX. Esquece. Estou falando da Madame Petrovna Blavatsky. Helena, pode entrar na internet agora, ao vivo aí. Helena Petrovna Blavatsky, 1875, recebeu a chamada mensagem da doutrina secreta. Como? Ela era uma cristã metodista desviada. Eu nunca preguei sobre isso para vocês. Estava em casa num domingo porque ela não foi na igreja. Batem na porta dela. Isso tudo está num livro que tem 5 volumes chamado Doutrina Secreta, da Madame Petrovna Blavatsky, uma russa. Essa mulher estava em casa. Bate na porta, um homem de terno preto, chapéu preto entra e fala assim: você é designada, você é escolhida para receber tudo que acontecerá a partir de agora, todo o plano da nova era, que vai culminar com a nova ordem mundial. Isto há 150 anos atrás. Pode ver na internet. Esta mulher se tornou a sua sacerdotisa, a primeira sacerdotisa do movimento Nova Era do século XIX. Depois passou para Alice Bailey, no século XX, no começo do século XX,
outra sacerdotisa do movimento que vinha trazendo os planos. Que planos? Trazer 3 guerras mundiais. A primeira enfraqueceria o czar, acabaria com o czar soviético. A segunda estabeleceria o comunismo, que aconteceu. E a terceira agora vai acabar com o islamismo e com os israelitas juntos, a próxima guerra. Que vai culminar com o quê? Com a visão, com a vinda do anticristo. Então tudo isso está acontecendo. Em 1875 ela recebeu um plano de trazer os contatos imediatos. O que seria isso? O mundo teria que ter contato com o desconhecido. Então quando depois de 100 anos, em 1975, ouça o que eu estou te falando, em 1975 começou o famoso contato imediato, os contatos imediatos do terceiro grau. Quem não lembra dos contatos imediatos? Do menininho lá, do dedinho com o sobrenatural? O Alien. Aí vieram todos os filmes da... Como é o nome desse... Spielberg. De Spielberg. Todos eles fomentados em Guerra nas Estrelas, em espaçonaves, em invasões. Enfim, todo esse movimento era para trazer o quê? A ideia de que o ser humano tinha que começar a contactuar com esses seres invisíveis. Esses seres, quer dizer, invisíveis entre aspas, que queriam se manifestar conosco, queriam se relacionar conosco, os chamados OVNIs, os chamados extraterrestres, os chamados, né, são demoninhos na verdade, porque todos os filmes, os desenhos infantis são hoje encalcados nisso, em personagens de luta, em personagens invisíveis, em personagens de guerra. Tudo isso é movimento Nova Era para acostumar com as gerações atuais com o contato com o sobrenatural. Peraí, vamos chegar à nova ordem mundial. O Will está falando assim, pastor. Após o coronavírus, a revolução digital vai começar para valer. E vai ser a oportunidade do globalismo colocar toda a população em bancos de dados. Sem dúvida. Aliás, o que é o coronavírus? Um ensaio. O coronavírus é um ensaio do que Satanás está querendo. Não teve, olha, e como o mundo caiu. Nós caímos como patinhos. Todo mundo na sua casa. E hoje, olha só os ensaios cibernéticos, como disse o Will. Ensaios digitais. Hoje há um controle pelo celular da tua posição. Hoje há um controle do teu pensamento, o que você joga na rede social. Eu gosto disso, eu gosto da moda comportada, eu gosto da igreja tal, eu curto o tal gospel, todo mundo fica sabendo a nível digital, a nível central. Existe um computador em Bruxelas chamado Abesta. Esse computador possui hoje todas as informações do mundo. Mas como? Porque tudo está numerado. Tudo tem o código de barras. Tudo tem o código de barras. Pega qualquer coisa aí. Tem código de barras aí? Ó, tudo tem o código de barras. Esse código de barras nada mais é do que um sinal que marca. Marca o quê? Os 3 primeiros números marcam o país. Os outros 5 números marcam a empresa ligada a esse país. Os últimos 5 números marcam o produto. Então eu vou comprar um chocolate. É brasileiro? Então 789 é o código do Brasil. Esse aqui não é, esse é importado, por isso que está aqui assim. É outro número. Depois vem o número do produto, da empresa. Então a Nestlé, acho que é 1000, coisa assim. Depois vem o produto. Então com o código de barras eu posso numerar tudo neste mundo. Ora, e posso numerar as pessoas. E posso controlá-las totalmente. Então o que o Will falou é um fato. O celular já é hoje um chip. Você já tem, você não faz nada sem celular. Você não consegue mandar um imposto de renda mais de puro papel, mas consegue mandar pelo seu celular. Você não consegue mais mandar uma carta, mas manda um WhatsApp, manda como é que é o nome lá? Um e-mail e tal. Então, queridos, tudo já está numerado. Este mundo está sendo preparado. Então, em 1975 começou esse movimento a nível de comunicação. Em 85 surgiu o código de barras. Quando foi o primeiro código de barras que surgiu para começar a comercialização? 85, estamos falando de 35 anos atrás. Então a coisa está sendo trabalhada. Em 89 nós fizemos um estudo sobre a nova era. Tudo que eu estou passando para vocês eu estudei em 89.
para pregar nas igrejas. No salão da igreja metodista, com televisão e tudo, eu tive que sair fugido, porque a maçonaria da cidade foi atrás de mim. Lembra que o pastor Marcos, na época, estava com uma veraneio carregada de irmãos orando para me cobrir. E a gente via que os anjos estavam guardando, porque os demônios queriam entrar e arrebentar com a gente, por causa desse assunto. Que não é de hoje que a gente já conhece, mas que agora está se estabelecendo. Agora, como disse o Will, a coisa está ficando clara. Então vamos continuar. Ah, mas pastor, onde é que está na Bíblia sobre isso? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Abra lá. Estão assistindo? Sim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha que coisa linda. A partir do verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Olha só. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é, segundo dizem, o anticristo. Este homem da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E o engraçado da nova era é o seguinte: o que visa a nova era, pastor? A nova era visa trazer um novo modo de vida e de pensamento. É a chamada mudança de paradigmas. Como disse a atriz Shirley MacLaine, da década de 80, uma das grandes, vamos dizer assim, defensoras da nova era da época moderna, para quem não sabe, a Shirley MacLaine, ela escreveu um livro chamado Conspiração Aquariana, da década de 80, esse livro. E lá todos os prenúncios e desígnios da nova era estão claros. E a nova era visa o seguinte: trazer mudança de paradigmas. Ou seja, por que homem tem que casar com mulher? Ou seja, para que casar? Ou seja, para que criar filhos? Por que não entregá-los na mão do Estado? Por que não abortar? Por que não usar drogas à vontade? Quem falou que é errado? Quem falou que é errado trocar de parceiro mensalmente? Isso são paradigmas que ferem, que quebram o cristianismo, a tradição cristã, a tradição moral, a tradição religiosa de 6.000 anos. Então nunca, em nenhum tempo, se viu um movimento tão forte para mudar o pensamento humano. Então quem falar, o que é nova ordem mundial? É um movimento de ordem mundial que visa a mudança do pensamento, da sociedade, do governo, transformando o governo mundial num só. Então esse termo globalização nada mais é do que quebrar as diferenças das nações, dos povos, das pessoas, das etnias, e fazer com que todos sejam globalizados, todos sejam iguais, como se fosse uma manada. Pior que não é fazer iguais para a liberdade, não. É para viverem conforme a vontade daqueles que os subjugam. Isto é a nova era. A nova era é o nome do movimento da nova ordem mundial que visa mudar tudo. Trazer uma nova forma de governo. Seria o governo onde um homem dirigiria tudo, chamado anticristo. Não é que ele não vai vir como um anticristo, ele vai vir como um bonitinho, bonzinho. Eu vou ler como é que ele vai vir. Olha o que ele vai vir. Olha como é que ele vai vir. Ó, vamos lá. Verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então se revelará o iníquo. Será revelado o iníquo a quem o Senhor se desfará, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Só com a volta de Jesus é que o iníquo será destruído. Quando vai morrer o anticristo? Na volta de Jesus. Esse homem vai reinar nesse mundo como Deus, como líder da nova era, que é essa nova ordem mundial, onde o governo vai ser único, a moeda vai ser única, então vai acabar o dinheiro. Vão acabar os bancos, eles vão decretar um feriado mundial, por causa da instabilidade econômica, que já está começando. Com a instabilidade econômica, eles travam tudo, para tudo, congela tudo. E tudo se transforma numa moeda única mundial debaixo do quê? Do computador. Não existe mais dinheiro. Dinheiro não vai ter mais valor. O que vai ter valor vai ser o que você tem de acordo com o computador.
governo mundial. Educação vai ser única. Essa educação de liberação sem religião, sem Jesus. Qual é o fundamento da nova era? Dizer o seguinte: Jesus trouxe a era de peixes, que durou 2000 anos. Antes disso, Moisés tinha trazido a outra era anterior. Agora, a nova era é a chamada era de Aquários, onde Saint-Germain é o líder espiritual do movimento, para quem não sabe. É assim que os novaeristas chamam a nova ordem mundial. A liderança espiritual está na mão de Saint-Germain. O anticristo, o nome dele, não sei. Já falaram que todo mundo era anticristo? Chamaram de anticristo Hitler, chamaram de anticristo até o Bill Clinton, coitado. Chamaram de anticristo o Osama Bin Laden, agora estão chamando de anticristo Macron. Para mim não, para mim ainda vai vir este anticristo. E que vai trazer sinais e prodígios poderosos. Olha como é que ele vai ser. Verso 9. A esse cuja vinda, quer dizer, a vinda do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. Então Satanás está por trás disso. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Então Deus vai entregar. Para mim, esse Deus é o Deus deste mundo. Enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então existe o quê? Isso aqui chama-se operação do erro. A nova era se caracteriza pela operação do erro. O que é a operação do erro? Eu vou chamar de certo o que é errado e chamar de errado o que é certo. Menina virgem, está errado nas escolas. Menina sai com todo mundo na escola, essa está certa. Inversão de valores, operação do erro. É de Jesus? Está errado, é o que eles vão falar. Não é de Jesus? É politeísta? Está certo, operação do erro. É crer na mentira. De tal forma que uma pessoa que quer um casamento tradicional, clássico, moral, não vai ter espaço para ele. Isso é nova era. Isso é nova ordem mundial. É isso que a politicagem internacional está querendo pregar. Pode ver. Está claro, os meios de comunicação. A Globo é defensora da nova era desde 1965, quando ela foi fundada. Porque eu acompanho desde pequeno isso aí. Eu não creio que a gente seja escolhido, mas eu sempre observei esse movimento de destruição familiar da Rede Globo. Sempre, sempre, sempre. Não há jeito. Então está aqui, ó. E Deus vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, o que é a nova era? Está aí nas portas. É um movimento que a hora que se estabelecer, não vai ter como sair. E não tem como fugir, está escrito na Bíblia. É claro, é um movimento de ordem mundial. Primeiro. Segundo, estão envolvidas grandes nações e muito dinheiro. Muito dinheiro. As grandes famílias que dominam os Estados Unidos, que dominam a Europa, os que têm muito dinheiro, os Rockefeller, o George Soros, e não vou ficar pondo o nome, porque depois eu posso sumir por aí, né? Mas eu não tenho medo porque eu não sou deste mundo, eu sou de Jesus. Eu sou apaixonadamente de Jesus. Não há vírus que me segure. Nada pode tocar. A quem temerei se o Senhor é minha luz, a minha salvação? De que me recearei? Então o que eu quero é trazer para vocês a verdade do anticristo, a verdade do fim. É isso aí que vocês viram, tá? Ah, e outra forte que Deus me deu agora. Este homem do pecado, na verdade, da operação do erro, o chamado anticristo, vai fazer uma coisa que todo mundo quer desde o princípio do mundo, trazer paz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vira aí, tá aqui. Temos mais 10 minutos. Acho que o Will tem uma pergunta que vai ajudar, vai corroborar, pastor. Ele colocou assim: ouvi uma teoria que o anticristo poderá viver como o Messias esperado pelo povo judeu. Tem sentido? Não só isso. Will, e queridos e amados irmãos na fé, o anticristo ele é esperado como o Messias dos judeus. Então, quando o anticristo vier, os judeus vão receber e falar: esse é Jesus, esse é o nosso Messias previsto lá em Ezequiel, previsto em Isaías, é esse! Esse é o filho de Davi. Vai vir por Krishna, como o Krishna.
vai vir como o Buda Maitreya para os budistas. Porque o Maitreya é o nome verdadeiro do anticristo em termos espirituais. É o Saint Germain Maitreya, que é o mestre. O Buda Maitreya vai ser o recebido pelos budistas. Os maometanos, os islãs, vão falar, esse é o nosso Maomé que estava para vir. Então todos vão falar, é a mesma pessoa. E é o Jesus para os católicos iludidos. Para os crentes que vão crer nisso. Porque muitos crentes vão crer na nova era. E vão aceitar essa vinda desse anticristo como sendo o Messias, próprio Jesus voltando. Aí o templo de Jerusalém, que não tem nada a ver com Jesus, que os crentes tanto fazem questão de reconstruir, vai ser reconstruído para ele, para esse Messias da nova era, que na verdade é o Messias de Israel, dos islâmicos, dos chineses e de todo mundo. É o que vai trazer a paz, entre aspas. Olha o que está escrito aqui, ó. Verso 1, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Foi bem lembrado. Eles creem que o Messias... Porque para os judeus não veio o Messias ainda. Se vocês ficam agradando o judeuzinho, pensando que eles estão amando Jesus, vocês estão por fora. Que hoje a igreja preza mais o judeu do que Jesus. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu já vi pastor pregando com bandeirinha de Israel em cima. Que negócio é esse? Jesus veio e acabou com a lei de Israel. Israel cuspiu, matou Jesus, vocês querem saber? Bom, não tenho nada contra Israel, mas não tenho nada a favor também. Porque deveriam se converter essa raça de víboras. Porque Jesus falou isso, não fui eu. 1 Tessalonicenses 5, verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Olha que lindo. Porque vós mesmos, verso 2, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Agora eu chego lá, estou acabando. Pois que quando disserem a paz e segurança, porque o anticristo vai trazer paz e segurança. Por isso que ele vai ser bem aceito pelas pessoas, pelas nações. Porque ele vai trazer paz, vai falar, não, acabou. Não vai ter mais exércitos. Mas por que tem exército então? Só para coibir os cristãos. E os que não são a favor da nova ordem entendam a tática do diabo. Ele vai, através de um exército chamado forças de paz, estabelecer um controle sobre aqueles que não aceitam a nova ordem mundial. Guardem isso. Por isso que agora nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Nós temos que nos manifestar agora enquanto é tempo. Porque quando vier, então, olha aqui, ó, quando disserem a paz e segurança, o que vai acontecer em seguida? Lhes sobrevirá repentina destruição. Vai vir o fim do mundo. Como as dores de parto àquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois que os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Então as pessoas estarão embebidas pela nova era, pela nova ordem mundial, e entrarão no esquema da paz mundial, que é já defendida há muito tempo pelas pessoas. Todos querem paz, shalom, paz, mas a paz verdadeira é uma, Jesus. É shalom Adonai. Isso sim é de Deus. Agora, paz com o diabo? Não. E é o que o mundo prega. É o que a nova era traz. É o que esse movimento internacional está fazendo. Não tem nada a ver com Jesus. Então, quando disserem a paz e segurança, porque o anticristo vai chegar nisso, e você fala assim, aí a dúvida, nisso já vai vir o arrebatamento? Eu acho que não. O arrebatamento vai acontecer durante o anticristo, nós vamos ver. Por quê, pastor? Para encerrar, 2 Pedro 3, verso 9. Abra lá. Pastor, a Letícia Duarte está falando assim, quais serão os escolhidos para evangelizar durante a grande tribulação? Ela é uma delas. Aí. Ela é uma delas. Mas eu não creio que a tribulação vai vir depois do arrebatamento. O pastor Lenilton nunca achou na Bíblia arrebatamento e fica um remanescente aí. Isso aí é uma teoria teológica, não comprovada. Porque a Bíblia fala outra coisa, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Está aqui, ó, 2 Pedro 3, 9. Vamos lá. O Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus quer arrependimento. Jesus quer mudança de pensamento, metanoia, mudar a minha mente, mas não para a nova era, para Jesus. Eu tenho que ter a mente de Cristo. Isto é a verdadeira metanoia. Verso 10. Mas o dia do Senhor, que é o dia do fim, o dia do Senhor é o dia que vem ardendo, é o dia que vem trazendo o fim. Este é o dia. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual, quer dizer, neste dia, os céus passarão com grande estrondo. Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se cumprirá a profecia de que o mundo vai acabar em fogo, bomba atômica. Ah, mas como é que o senhor prova isso? Só você ver o número de megatons que nós temos nas nações escondidinho, prontinho para briga. Todo dia o chinesinho lá, como é o coreaninho lá, o Kim Jong-un, será que ele está doente? Você viu? Foi operado em oculto, ninguém sabe. Mas ele estava. E mesmo ele operado, os generais dele estão fazendo teste de mísseis. Então o mundo não para de o que? Fomentar, de aquecer os motores para a bomba atômica, que haverá de se cumprir o que está em 2 Pedro 3, verso 10. O mundo, olha aqui, ó, os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, a terra e as obras que nela se queimarão. Isso é fim do mundo, que vem junto com o fim dos tempos. Ora, nesse momento do fim, o arrebatamento acontece. É minha visão. Muitos dizem, não, o arrebatamento vem antes e vai ficar um pessoal da grande tribulação. Tomara! Não está provado na Bíblia, mas tomara que seja assim. Eu espero para mais chance de gente se converter. Mas eu não creio em duas vindas de Cristo. Porque então muitos falam assim, ele vai vir para o arrebatamento e depois vai vir para o fim, em um espaço de 7 anos. Não concordo. Não concordo com isso. Não concordo. Eu creio que o fim vai vir junto com o arrebatamento, como está aqui. Né? Lá em Apocalipse, capítulo 11. Para encerrar, estou acabando, 2 minutos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Neles quem? Nos cristãos que estavam mortos. Olha aqui, ó. E puseram-se sobre os pés. O que é colocar-se sobre os pés? É ficar de pé espiritualmente. E caiu grande temor sobre os que o viram. Porque quando o mundo vê a igreja cheia do Espírito, ela teme. O mundo teme. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. Final do mundo. Arrebatamento da igreja. Subi cá. A voz do céu. Subi cá. Arrebatamento da igreja. O arrebatamento está próximo. Agora, é o que a Letícia falou, nós temos que pregar o Evangelho. A Letícia Duarte. Amém? Um minuto aqui. Se o pastor quiser continuar a oração, dá para continuar pelo Face que não tem tempo. Amém. Vamos fazer uma oração por vocês agora. Vamos lá. Muitas pessoas. Deixa eu só colocar uma pessoa que estava falando no canal da palavra. Amém. Tá bom, vamos orar então por todas as vidas. Queridos, podemos continuar esse assunto a semana que vem ou fazer alguma coisa melhor. Muitas perguntas, viu, pastor? Viu? Vamos lá. Wesley Soares, Celise, Cristiano, nosso querido Cristiano, Alessandra Silva, está com síndrome do pânico em casa, aliás, ficar em casa dá pânico mesmo, a Tati Guga com problema de saúde financeira, Isaltina com problema de saúde, a Catarina Pereira, saúde, Noah, saúde, o Breno também que tentou suicídio. Ó Jesus, Espírito Santo, olha cada vida aqui nomeada, olha cada vida aqui colocada. Espírito Santo, põe a tua mão em cada um. Na saúde financeira, na providência psicológica, na blindagem, na guarda o Cristiano, guarda esse Breno que tentou suicídio. Eu repreendo espíritos malignos da nova era. Eu repreendo espíritos das trevas, ordeno vida, paz e alegria, saúde sobre os irmãos agora. Determino isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Até a semana que vem.